Tá certo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vai todo mundo? Como eu adiantei ontem no grupo, hoje nós vamos começar a trabalhar aqui uma revisão dos pontos do edital de direito penal parte geral. Também vamos adentrar em mais pontos da parte especial, seguindo aí a esta revisão para a prova dos senhores que se aproxima, e temos aí um mês praticamente para a prova dos senhores. O primeiro ponto que eu preciso esclarecer antes de iniciarmos as aulas é do que, sem prejuízo, essas gravações que passarão a ser mais contínuas agora, isto sem prejuízo das aulas presenciais. Nós temos marcadíssimas aulas dia 2 e 3 de abril, e a aula que seria neste domingo, dia 25, nós estamos aí arrumando a data com a coordenação e ela não haverá prejuízo. Fora isso, sem dúvida nenhuma, nós aumentaremos o número de horas-aulas com esse método de vídeo que, pelo que eu pude perceber, foi aprovado pelos senhores. Hoje, o que eu me propus? Eu vou enviar aos senhores 3 vídeos de 1 hora que vão passar os principais pontos numa ideia de revisão dos itens 1 a 6 do edital de penal. Então, como que eu estabeleci, né? Os itens, se vocês perceberem, de 1 a 6, eles trabalham com aquelas questões propedêuticas de direito penal, de início de direito penal, trabalha com a questão de princípios do direito penal e trabalha com lei penal no tempo, lei penal no espaço. A grosso modo é isso aí. Está um pouco misturado ali entre os itens 1 a 6 do edital, entretanto vamos tentar colocar uma ordem na casa aqui. Esta primeira aula será em relação a sistemas propedêuticos, introduções, sistemas penais, funções, etc., tratando sempre questões que já foram objeto de prova, né, dando uma linha de revisão aos senhores. Posteriormente, nós vamos fazer uma aula de 1 hora sobre o que é importante em relação aos princípios e, por fim, nós vamos dar uma boa pincelada em lei penal no tempo e lei penal no espaço, focado aí para o concurso. Tudo bem, pessoal? Então agora vai ser o primeiro vídeo. Os vídeos vão entrando aí no decorrer do dia, entendeu? Dentro da minha dinâmica aqui, do meu tempo de gravação, tentando encaixar no meu itinerário de trabalho, né? Porque aqui nós também trabalhamos, temos muitos afazeres aqui em relação à promotoria de justiça, mas está tudo bem organizadinho, nós vamos tocar isso aí. Tudo bem? Pessoal, então vamos trabalhar com essa parte propedêutica, vamos dizer assim, inicial aí de direito penal. O que a gente pode trabalhar em relação a isso, o que anda caindo em concurso, retirando, é claro, né, pessoal, aquelas questões que, na minha opinião, são questões que indicam um desvio de finalidade muito grande, que aparecem, por exemplo, no concurso do Ministério Público de Minas Gerais, aquelas questões sobre direito penal, sobre teorias de política criminal de direito penal, sobre nomes que são, na verdade, são imposturas intelectuais, né? Aquela coisa, teoria da graxa, sei lá o que, sei lá o que. Isso aí realmente o cara tira nota de rodapé de um livro, de um autor, de uma posição isolada e vai cobrar. Isso aí, inclusive, foi objeto de controle pelo CNMP. Isso aí não mede conhecimento de ninguém, na prática isso não se utiliza. São questões afetas à pós-graduação, ao trabalho mais profundo de análise teórica. Eu acho que o que tem que ser perguntado é aquilo que realmente tem incidência na jurisprudência, tem incidência nas doutrinas pacificadas para efetivamente levar o aluno, levar o concursando ao desenvolvimento de um raciocínio, e esse desenvolvimento de raciocínio seja efetivamente um parâmetro apto a analisar se ele tem condições ou não de assumir um cargo público, né, da estatura que é representante do Ministério Público Estadual.
Vamos lá. Pessoal, dentro desses pontos 1 a 6 está lá conceito de direito penal. Essa questão de conceito de direito penal, a única coisa que eu lembro aos senhores, que eu acho importante, é trabalhar com as 3 dimensões essenciais de conceito de direito penal. Nós temos uma dimensão formal, nós temos uma dimensão material do conceito de direito penal e nós temos uma dimensão social ou dinâmica de conceituação do direito penal. Essa dimensão formal do direito penal nada mais é, sem maiores delongas, que o conjunto de normas, princípios e normas, regras que visa definir os crimes, as penas aplicadas àqueles que cometem o crime, ou seja, instituem, disciplinam os aspectos fundantes da ciência criminal, o crime, a pena, os sujeitos dos crimes, entendeu? Também não esquecendo das normas penais não incriminadoras, aquelas normas explicativas, por exemplo, o conceito de funcionário público, normas penais não incriminadoras do tipo aquelas que definem as circunstâncias que incluem a ilicitude, né, chamadas normas penais não incriminadoras justificantes, também as normas penais que incidem como causas excludentes de culpabilidade, as também chamadas normas penais não incriminadoras exculpantes, as chamadas normas penais de aplicação, como são lá o artigo 1º do Código Penal, o artigo 7º do Código Penal, Lei Penal no Espaço, os próprios artigos 8º a 12º. Então é este conjunto, do ponto de vista formal, do direito penal objetivo. O direito penal objetivo visa, então, neste conceito formal de direito penal, o conjunto de normas princípio, de normas regras, que disciplinam os principais e fundantes institutos do direito penal, o que vem a ser a infração penal, crime, as contravenções, o que vem a ser a sanção penal, as penas e as medidas de segurança e as normas penais não incriminadoras, dentre as suas várias espécies. Tudo bem? Essa é a abordagem mais básica, a abordagem formal. E no que diz respeito a uma abordagem material do direito penal, que vem aí sendo destacada a partir do funcionalismo. O funcionalismo, nós vamos trazer ele também da teoria constitucional do delito. Nós vamos trabalhar mais com o funcionalismo a partir do item 7 do edital e também da teoria constitucional do delito. Mas aqui, a título de conceito de direito penal, nós podemos dizer que este conceito material de direito penal é o ramo ou disciplina jurídica que tem por escopo a proteção de bens jurídicos fundamentais para o convívio em sociedade. Então, ou seja, essa teleologia derivada do funcionalismo teleológico do Roxin, que uma das funções do direito penal, nós vamos ver isso daqui a pouco, é a preservação de bens jurídicos com a nota de elevada importância no Estado democrático e de direito, de elevada importância no convívio social, ou seja, então, portanto, esse seria o conceito material, focado aí na proteção, na finalidade de proteção dos bens jurídicos. E o que seria o chamado conceito social, né? O direito penal, pelo conceito social, ou também chamado de dinâmico, aí um conceito que mais derivado da criminologia, nada mais é do que um instrumento que as chamadas instâncias formais de controle. As chamadas instâncias formais de controle, quem seria? O Poder Executivo, por meio da Polícia Judiciária, Polícia Militar, Poder Judiciário, o Ministério Público, né, atuam na sociedade a fim de combater comportamentos desviantes. Então esse seria o conceito social ou dinâmico. Direito penal seria um instrumento utilizado pelas instâncias formais de controle, polícia, Ministério Público, o próprio Poder Executivo, quando ele sanciona uma lei ou veta uma lei criminal, o próprio Poder Legislativo, quando ele exerce a chamada criminalização primária, ao estabelecer as leis criminais por meio do parlamento.
Então, nada mais é do que um instrumento utilizado pelas instâncias formais de controle sociais, aquelas instituídas pela Constituição Federal de 88, como forma de controle social, né? De comportamentos desviantes, comportamentos antijurídicos. Então, portanto, esse seria o conceito dinâmico e social. Tudo bem, pessoal, em relação ao conceito de direito penal, nós não temos aí tanta dificuldade. Pessoal, o direito penal, é óbvio, ele tem que ser contextualizado dentro da nossa ordem constitucional. O direito penal atual, ele tem que ser contextualizado neste novo modelo de direito constitucional que nós vivemos. O modelo do pós-positivismo, do neoconstitucionalismo, que tem seu marco lá em 1949 na Constituição de Bonn, na Alemanha, em que define e indica que os princípios e as normas constitucionais fundantes não têm mais apenas aquela natureza de exortação política, mas sim de eficácia real como norma jurídica, como os senhores bem sabem lá do direito constitucional. Portanto, este novo constitucionalismo, que hoje reinterpreta a Constituição de 1988, ele informa, ele rematerializa o direito penal, tendo como grande premissa do atual direito penal o princípio da dignidade da pessoa humana, que é a primeira e principal limitação ao direito de punir do Estado, a chamada limitação modal. Essa limitação modal do direito de punir no Estado, oriunda da Constituição Federal, oriunda de um fundamento da República Federativa do Brasil, que está estampado no inciso 3º do título 1 da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, que é o primeiro, não se esqueçam dessa expressão, guarde isso aí como carta na manga, é um primeiro principal mecanismo de calibragem constitucional a incidir sobre o direito do Estado de punir, do jus puniente. Então temos essa primeira limitação modal, oriunda dos princípios, dos direitos e garantias fundamentais no Estado democrático de direito. Depois, nós podemos enxergar, por óbvio, uma limitação temporal ao direito de punir do Estado. A limitação temporal está estampada, por exemplo, no artigo 5º, artigo 7º do Código Penal. O direito penal ressalvado, aí temos aí, nós vamos ver isso depois na terceira aula aqui deste módulo, o princípio da territorialidade mitigada, nós temos um espaço delimitado pela legislação onde o direito penal brasileiro atua. Então nós temos uma limitação também espacial do direito de punir. Na aula do dia 11 nós trabalhamos uma importante limitação temporal do direito de punir, que é a prescrição da pretensão punitiva. E nós percebemos, meus senhores, que há ressalvas na Constituição aquelas hipóteses de imprescritibilidade no direito penal, né? Crime de racismo e os crimes praticados por grupos, ações armadas, por grupos contra o Estado Democrático de Direito, respaldadas no artigo 5º da Constituição. Mas nós temos que ter em mente que hoje a principal limitação de ordem material, além da limitação espacial, além da limitação temporal, que eu acabo de mencionar para os senhores, nós temos essa limitação modal, oriunda do que a gente chama da pedra de toque do constitucionalismo contemporâneo, que é a dignidade da pessoa humana. A partir desta aferição da dignidade da pessoa humana, nós traduzimos a atual concepção da proporcionalidade, do viés da proporcionalidade na aplicação do direito penal, no momento de legislar sobre direito penal, no momento de executar a pretensão punitiva. É óbvio que esta ideia de proporcionalidade entre crime e pena, entre estar previsto em lei anterior, ela tem suas raízes lá desde a obra clássica do Cesare Bonesana, também chamado de Marquês de Beccaria, lá no século XVIII, dos delitos e das penas. Então, meus senhores, essa limitação modal de todos os consectários da dignidade da pessoa humana, que rematerializa o direito penal,
nesta ordem pós-positivista, ela, na verdade, essas normas são denominadas mecanismos de calibragem constitucional, a incidir, a informar, a civilizar a pretensão punitiva do Estado. Então, é isso que eu gostaria de falar sobre limitações do direito de punir. Funções do direito penal. Funções do direito penal, também outro tópico que está aí nesses primeiros itens do edital dos senhores lá do regulamento do final do ano passado. O direito penal tem como função primordial, os senhores sabem, a proteção de bens jurídicos relevantes, fundamentais para o desenvolvimento da sociedade estampado esses bens jurídicos, principalmente na Constituição da República Federativa do Brasil. O tema bem jurídico penal está lá no item 7º. No item 7 para baixo do edital, nós vamos trabalhar com um pouquinho mais de verticalidade essa questão do bem jurídico penal. Mas a primeira função primordial, bem destacada no funcionalismo teleológico do Klaus Roxin, é a proteção de bens jurídicos constitucionalmente tutelados, também tutelados pela legislação infraconstitucional, segundo a maioria. Só que nós temos que ter ideia que, segundo esses autores, por serem bens importantes, o direito penal só trabalha com bens de extrema importância, ele tem que ter uma aplicação subsidiária. Como o direito penal ele pode até restringir ou privar a liberdade de um cidadão, ele teria que ter aplicação dentro de um âmbito de intervenção mínima, numa aplicação subsidiária, nós vamos ver isso em princípios. Nós temos uma outra abordagem de função do direito penal, que é óbvio, num Estado democrático de direito, sobre o prisma de uma legalidade estampada, lá no artigo 5º, inciso 2º, no artigo 5º, inciso 39, no artigo 1º do Código Penal, e num Estado democrático de direito, em que o monopólio do direito de punir, o monopólio do jus puniendi é do Estado, é óbvio que uma das funções do direito penal é botar ordem nas relações sociais, impedindo a vingança privada, impedindo as desproporções nas reações ao crime. Tudo bem? Então, uma função de impedir aí a chamada vingança privada. Nós temos também uma função que hoje, muito bem ressaltada, a função garantista do direito penal. Aqui nós podemos lembrar até daquela célebre expressão do Tratado de Direito Penal alemão do Franz von Liszt, lá no final do século XIX e início do século XX. O direito penal é a magna carta do delinquente. Ou seja, porque já que nós estamos num Estado de direito, em que os crimes e as penas têm que ser aqueles previstos em lei, anterior inclusive, previamente estipulados, a forma como o Estado vai apurar, a forma como o Estado vai aplicar a pena e executar a pena está antevista na legislação, na forma determinada pela Constituição. Os direitos fundamentais devem ser respeitados. Temos a limitação modal pela dignidade da pessoa humana como principal mecanismo de calibragem constitucional do direito penal. Portanto, o direito penal tem uma função de garantia ao indivíduo de que ele, se cometer um crime, será processado de acordo com o devido processo legal, será ele imputado uma lei que foi publicada e está em vigor previamente anterior ao fato. O preceito secundário também tem uma previsão prévia na legislação, isso tudo com a chancela de direito individual. Então, o direito penal tem uma função de garantia ao cidadão, né? Também de um sistema que está abaixo dos valores constitucionais, um sistema que deve respeitar os direitos e os princípios fundamentais, que traz o cidadão
de que as regras do jogo no direito penal não são apenas formalidades, são direitos indisponíveis. Essa função de garantia, nós vamos ver daqui a pouco, foi muito bem explorada pelo nosso Luigi Ferradiolo na sua obra Direito e Razão, que é chamada aí a Bíblia do Garantismo Penal Clássico. Já já nós vamos chegar lá. Então, temos essa outra função do direito penal, que é chamada função de garantia. Então, já vimos a função de proteção de bens jurídicos, a função de evitar a vingança privada e a função de garantia. Vamos à outra. Não vamos esquecer também daquela função descrita pelo Gunther Jacobs, por meio do funcionalismo sistêmico, que a função primordial do direito penal seria, na verdade, proteger a eficácia e a aplicação da norma penal. Essa é a função. O direito penal visa proteger e garantir que a lei penal seja aplicada de forma eficaz e correta. Ou seja, é a chamada função sistêmica, amparada aí. Isso em detrimento até em relação à função de garantia e à função de proteção de bem jurídico. Tudo bem? E nós temos as funções do direito penal que acabam sendo oriundas da interpretação criminológica. O direito penal, ele tem uma função também chamada simbólica. Dentro de um Estado democrático de direito como o Brasil, de várias nuances e vários problemas que devem ser levados em consideração antes da elaboração de uma lei incriminadora, às vezes a socapa, às vezes de inopino, o legislador, a fim de anestesiar a sociedade emaranhada de notícias de crime, elabora, publica e uma lei penal entra em vigor, achando que por meio do direito penal será dada a solução aos problemas sociais. E quando a gente vê que, na verdade, muito embora essa lei esteja lá em vigor, os problemas sociais de origem desses crimes ainda existem. Ou seja, o direito penal exerce o que eles chamam apenas de uma função simbólica, né? Que, na verdade, não está conseguindo amparar e prevenir efetivamente as causas dessa criminalidade que levou o legislador de forma inopinada, de forma rápida, sem a ampla discussão, a criar uma lei penal. Essa é a chamada função simbólica do direito penal. Tem bem similaridade ao chamado constitucionalismo simbólico do professor Marcelo Neves. E nós temos também uma finalidade promocional do direito penal, que é quando os altos gestores do poder político usam o direito penal como promoção política de uma determinada forma de governo, de um determinado partido político. Essa função promocional em nada tem de análise de efetiva necessidade de proteção de bem jurídico, de efetiva necessidade política criminal. Utiliza-se o direito penais, intervenções criminais, intervenções na segurança pública de exclusivamente para uma função promocional do poder político, também muito criticada. Então, eu acho que essas aí são as principais funções do direito penal que eu poderia destacar aos senhores. Outra questão nestes itens são os chamados sistemas penais, né? Vamos trabalhar aqui sistemas de política criminal. Sistema, rapidamente. Nós temos, para começar, vamos distinguir aqui os sistemas do direito penal do autor, do direito penal do fato e do direito penal do fato que leva em consideração o autor. O sistema de direito penal do autor é típico dos regimes fascistas. Não incide, nós vamos ver na segunda aula deste bloco, o princípio da exteriorização do fato, ou da materialização do fato. Trabalha-se aqui com o conceito de periculosidade do autor, com uma antecipação da tutela penal pelo que ele é, pelo que ele faz, ainda que o que ele é e o que ele faz não enseja nenhum tipo de perigo a um bem jurídico socialmente relevante.
Nós sabemos que o direito penal do autor é rechaçado pela nossa ordem constitucional e não vige o direito penal do autor, típico de sociedades aí fascistas. Nós temos o direito penal do fato, mais concentrando com os estados democráticos de direito. O direito material do fato, e aqui é bom a gente fazer um paralelo com aquele desenvolvimento do iter criminis, é a partir da exteriorização efetiva de condutas por parte dos sujeitos ativos do crime que causam dano ou colocam em perigo os bens jurídicos selecionados pelo direito penal. Mas o direito penal vai operar a partir do fato praticado. Se os senhores olharem a descrição do artigo 1º do Código Penal brasileiro, ele diz: ninguém será punido por fato. Ou seja, o nosso direito penal tem uma base de direito penal do fato e não direito penal do autor. E o direito penal do fato, ele não trabalha com periculosidade, ele trabalha com culpabilidade, com juízo de merecimento de pena de um autor que praticou um fato típico e ilícito. Então, portanto, nossa base é de direito penal do fato. Mas só que nós temos que levar em consideração que no momento em que se é identificado que um fato típico e um fato ilícito foi praticado, é preciso ser feito um juízo de merecimento de aplicação da pena. Um juízo de reprovabilidade através de alguns parâmetros daquele autor que cometer aquele fato, para fins de ver se efetivamente deve ou não ser aplicada a pena, que é o juízo de culpabilidade. E neste juízo de culpabilidade, até para que se dê amparo ao princípio da isonomia, da individualização da pena, aí nós levaremos em consideração aspectos do autor do fato. E o professor Francisco de Assis Toledo, numa obra clássica, Princípios Básicos do Direito Penal, ele diz que o direito penal brasileiro é um direito penal do fato que leve em consideração características do autor, principalmente no momento de se analisar a sua culpabilidade perante o fato praticado. E, na minha opinião, esta terceira visão é a mais correta em relação ao nosso sistema. Quando nós, no momento de aplicação da pena base, nós vamos aferir condições do autor, até para dar respaldo e sermos obedientes à isonomia, à individualização da pena, à própria dignidade da pessoa humana, à própria razoabilidade e proporcionalidade, aos próprios mecanismos de calibragem constitucional do direito penal, falado há pouco, com base na dignidade da pessoa humana. Então nós temos até que levar em consideração, no ulterior momento de aplicação da pena e de execução da pena, condições pessoais do autor, para fins de justificar a isonomia, para fins de justificar a escorreta aplicação do direito penal e justa aplicação do direito penal. Então, na minha opinião, nós vivemos a fim de robustecer mais, é óbvio. Se cai na pergunta objetiva, direito penal do autor ou direito penal do fato? Direito penal do fato. Mas o nosso sistema, sem dúvida nenhuma, é de direito penal do fato que leva em consideração aspectos do autor do crime no momento do juízo de merecimento de aplicação da pena lá na parte da culpabilidade. E lembrando que quem trabalha muito bem com isso é o ex-ministro do STJ, participou da reforma da parte geral de 84, o ministro Francisco Assis Toledo, na sua obra Princípios Básicos de Direito Penal, da editora Saraiva. Tudo bem, hoje o ministro é aposentado do STJ. Seguindo, pessoal, vamos trabalhar agora com o conceito de criminalização primária e criminalização secundária. Isso aí começou a cair em concurso, isso aí é oriundo da obra do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Criminalização primária é a primeira fase de criminalização, que é feita pelo legislador. Quando há a vigência de uma lei penal, incriminando determinada conduta e impondo a ela uma sanção penal dentro das espécies constitucionalmente permitidas, temos aí a chamada criminalização primária.
A criminalização posterior, ou também chamada de secundária, será aquela exercida pelas instâncias formais de controle. Polícia militar, que visa prevenir principalmente a prática de infrações penais. Polícia Judiciária Civil, na sua atuação investigativa, que visa alcançar os supostos autores e os supostos elementos que determinam a prática de uma ocorrência, o Ministério Público como titular da ação penal, o querelante como o judiciário que vai aplicar a pena e depois cuidar de sua execução. Então, esta etapa em que as instâncias formais de controle que atuam na seara penal, elas vão fiscalizar o cumprimento e desrespeito da lei penal, criminalização secundária. A criminalização primária é aquela existente no momento em que o legislador, ele elabora e publica, segundo os trâmites constitucionais, uma lei penal incriminadora. Tudo bem, pessoal? Vamos agora passar para um modelo de política criminal muito conhecido pelos senhores, que é o sistema do garantismo penal clássico. Também chamado por alguns autores críticos ao garantismo penal clássico, que ele é manco, é de uma perna só, ele só visa amparar as garantias com uma hipertrofia de garantias penais do investigado, do denunciado, do réu, do sentenciado, do condenado, em prejuízo de outros valores que devem ser protegidos das vítimas, da sociedade de bem, etc. Usando até um nome feio, aquela expressão garantismo monocular hiperbólico. Ok? O grande pai desse garantismo, né, que adere a uma escola de minimalismo penal, de abolicionismo penal moderado, é o professor Luigi de Ferrajoli, na obra clássica do Garantismo, Direito e Razão. Uma obra grande, de mais de 800 páginas, existe uma tradução brasileira clássica, até feita pelo professor Luiz Fábio Gomes, da editora Revista dos Tribunais. Ok? Mas o que nós temos que saber? O professor Luigi de Ferrajoli diz assim, veja bem, o direito penal é aquela... ele gosta de acentuar, é um meio subsidiário de controle penal. O direito penal, sobre ele, deve ter como premissa a intervenção mínima, apenas quando outros ramos do direito não podem resolver, como direito civil, administrativo, etc., o direito penal pode entrar. E apenas para aqueles bens jurídicos efetivamente fundamentais, eles podem... o malferimento desses bens, o perigo, a afetiva lesão desses bens pode levar à intervenção do direito penal. Começa daí. Ele diz assim, fazendo isso no plano político, nós teríamos uma maximização da liberdade, porque o direito penal pode restringi-la, e também a garantia desses bens jurídicos. Juridicamente, no plano jurídico, ele diz que para a aplicação do direito penal ser legítimo, há necessidade premente de algumas premissas, alguns axiomas garantistas dentro de um Estado democrático de direito têm de ser observados. Quais seriam esses axiomas? Isso caiu em concurso? Cai. Já pediram, por exemplo, em concurso de Ministério Público, você declinar os axiomas e fazer a referência a qual princípio do direito penal ele se refere. Vamos lá. O primeiro axioma do professor Ferrajoli, aquela formulinha, são 10, diz: nula pena sine crime. Não há crime, não há pena sem crime. Ou seja, para haver a aplicação de uma pena, é preciso a prática de um crime. Aí nós podemos fazer rápida referência ao chamado princípio da retributividade no direito penal, né? Então, ao princípio da retributividade do direito penal. Né? Então, primeiro axioma, nula pena sine crime, não há pena sem crime. Segundo, é uma sequência que começa com
axiomas materiais do direito penal, depois chegando nos processuais. Depois, então vamos seguindo a sequência. Nula pena sine crime. Segundo, nullum crimen sine lege. Para alguém responder por crime, esse crime deve estar previsto numa lei penal. Nullum crimen sine lege. Aqui, a referência direta ao princípio da legalidade, da reserva legal, da legalidade in sentivo lato e todos os seus consectários. Nullum crimen sine lege. Terceiro, nulla lege sine necessitate. Seria nula uma lei penal sem ela ser necessária. E aqui nós podemos efetivamente trabalhar com o princípio da intervenção mínima, da subsidiariedade, que o direito penal só pode atuar em casos altamente necessários, né, da intervenção mínima, da fragmentariedade. Quarto, nula essa necessidade se não houver efetiva ofensa. Então, nula necessidade sine iuria, sine injúria ou inúria, sem ofensa. Aqui nós temos que trabalhar com o princípio da ofensividade, da lesividade. E quinto, nula inúria, nula lesão, nula injúria, sem uma ação. É óbvio, para que haja uma efetiva lesão ou ofensa a um bem jurídico, precisa de uma ação de uma pessoa, precisa de uma conduta. Sine, então, nula inúria, sine actio. Aqui é o princípio da chamada materialização do fato, ou princípio da exteriorização do fato, né? Não se pune no direito penal pensamento, cogitação, é preciso uma exteriorização. Então, nula inúria sine actio. Tudo bem, pessoal? Então, vamos tomar cuidado com isso aí, tá bom? Nula actio, depois deste axioma, nós temos que entender que nula actio sine iudicio. Sine iudicio. A gente só vai poder aferir se há uma ação criminosa ou não através de um processo, pelo monopólio do Estado no direito punitivo do Estado, né? Então aqui nós temos o princípio da jurisdicionalidade. Nulo iudicio sine accusatione, né? É preciso ter um órgão incumbido de fazer a acusação criminal. Nesse caso aí, nós temos o respaldo ao chamado sistema acusatório, separação das funções de acusar, das funções de julgar, das funções de defender, ok? Aí, vamos lá. Nula acusação sem prova, né? Sem prova. Nula acusação sem culpa, perdão. Aqui nós teríamos o princípio da culpabilidade, né? Depois nós temos uma nula a culpa, né? Sem prova. É preciso de prova, né? O ônus da prova no processo penal para acusar, né? E nula a prova sem a defesa. É preciso efetivamente garantir o contraditório em ampla defesa para que o processo penal seja justo. Então, existem esses princípios, esses axiomas, né, do direito penal, do Zaffaroni, que o que perguntam é que existem esses 10 axiomas, eles possuem uma parte material, depois uma parte das garantias processuais, como os senhores puderem perceber, e sempre fazer o relacionamento dele com os princípios do direito penal e do direito processual a que se refere. Vamos repetir. Nula pena sem um crime, nula pena sem um crime, nós temos retributividade. Nulo crime, sine lege, legalidade. Nula lege sem
a necessidade, nós temos aí a intervenção mínima, a subsidiariedade do direito penal. Nula necessidade, sem ofensa, sem injúria, que ele fala, ofensividade, lesividade do direito penal. Nula injúria, sem uma ação, princípio da exteriorização do fato ou do ato que vige. Nula axio sine culpa, princípio da culpabilidade, tem que ser uma ação culposa, não existe responsabilidade penal objetivo no direito penal. Nula culpa sine iudício, para ser comprovada essa culpa, precisa de um processo jurisdicional. Nulo iudício sem acusazione precisa de um órgão acusador distinto do órgão julgador, sistema acusatório. Nula acusação sem prova, né? É óbvio, sem prova, é preciso provar o ônus da prova da acusação. E nula a prova sem defesa, é preciso ter uma defesa, garantia do contraditório ampla defesa. Então são esses os 10 axiomas do garantismo penal. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos lá. Depois nós temos que lembrar agora essa questão que eu já falei nas aulas presenciais, o chamado garantismo integral, que agora vem dar um temperamento a esse garantismo penal clássico. Ou seja, eu respeito as garantias fundamentais, mas o direito penal precisa também dar um suporte para o direito à segurança pública, ao direito que as pessoas têm de não ter seus bens jurídicos fundamentais violados. E isso vem ao encontro da dupla face do princípio da proporcionalidade, que é o princípio da proibição da proteção deficiente, que é a base deste garantismo integral. Eu protejo os direitos do infrator penal, só que, além disso, eu também devo ponderar em alguns momentos para proteger os bens jurídicos afetados pela conduta criminosa. A base disso, do garantismo penal integral, é esta dupla face da proporcionalidade, que é o princípio da proibição da proteção deficiente. Temos aqui essa história do garantismo penal integral com o professor Douglas Fischer. Então vamos pensar no garantismo penal integral também, não esquecer disso na prova. Tudo bem? O chamado direito penal das velocidades, meus caros. Direito penal das velocidades. Isso aí surgiu como? Na obra do professor Jesus Maria Silva Sanches, La Expansión de Derecho Penal, uma obra clássica, tem tradução brasileira para a editora RT também, se não me engano, tradução do Luiz Flávio Gomes também. Ele trabalha analisando a pós-modernidade, analisando os últimos anos, esse início do século XX, etc., do século XXI, ele analisa o direito penal sobre duas velocidades. Uma velocidade, direito penal de primeira velocidade, também chamado de direito penal nuclear, e o chamado direito penal de segunda velocidade, também chamado de direito penal periférico. Vamos lá, o direito penal de primeira velocidade nada mais é do que o chamado direito penal clássico. O direito penal que atua primacialmente para bens jurídicos individuais, aquele em que todas as garantias processuais penais estão presentes, em que o procedimento de apuração desses crimes é um procedimento mais alongado, com ampla margem de defesa, e esse é um procedimento em que poderia ser, caso respeitadas as previsões legais, aplicada a pena privativa de liberdade, ou seja, a pena de prisão. Esse é o direito penal clássico, que primacialmente cuidaria de bens jurídicos, de malferimento de bens jurídicos individuais tutelados pela lei penal e, excepcionalmente, de bens supra-individuais. Aí nós teríamos, já que com a modernidade e com a sociedade de risco em que nós estamos a envolver, principalmente agora, nessa sociedade multidinâmica globalizada, os chamados bens jurídicos, o direito penal começa a ocupar dos bens jurídicos supra-individuais, por exemplo, no âmbito econômico e meio ambiente. Para o professor Silva Sanches, esse direito penal clássico, demorado, em que se aplica a pena de prisão, com bastante garantia, ele seria ineficiente na tutela desses direitos supra-individuais. Então teríamos um direito aí de segunda velocidade. Esse direito de segunda velocidade, ele aboliria a pena de prisão, ele mitigaria algumas garantias processuais,
algumas garantias processuais, mas só poderia incidir penas restritivas de direito e de multa. Seria mais célere, mas para lesões ele teria uma maior similaridade, uma aproximação ao direito administrativo, mas aplicado sim por autoridade jurisdicional. Então, a aplicação das sanções penais aí seria multa e seria penas restritivas de direito, né? Esse direito visaria tutelar, por exemplo, a tutela penal do meio ambiente, crimes econômicos coletivos, etc. Esses crimes coletivos de perigo abstrato, né? Então, portanto, seria esse direito penal de segunda velocidade. No que diz respeito ao direito penal de terceira velocidade, o professor Silva Sanches, ele entende que ele pode existir, mas no final da sua obra ele fala que o correto seria alocar o direito penal de terceira velocidade na primeira ou na segunda velocidade anteriormente por ele proposta. Veja bem, o direito penal de terceira velocidade é aquele indicado como um direito penal que cuidaria de infrações penais tanto contra bens individuais ou superindividuais, mas voltado àquele cidadão que efetivamente não respeita de forma mínima os postulados da convivência social. Seria o delinquente nato. Surge daí a teoria do professor Gunther Jacobs, chamado direito penal do inimigo. Esse direito penal ele teria pena de prisão, reduziria garantias penais e processuais penais, haveria uma antecipação da tutela penal em crimes na fase de cogitação do iter criminis, né? Haveria uma inserção do critério de periculosidade em detrimento da culpabilidade do fato. O direito penal do autor iria aparecer com maior destaque, né? E teríamos aí penas altas. O professor Gunther Jacobs ele elaborou isso a partir do ataque das Torres Gêmeas, dia 11 de setembro de 2001, que terroristas, essas pessoas que vivem dentro do país, de uma criminalidade, pessoas que não querem aderir às mínimas regras de conduta daquele Estado de Direito para a convivência social, ele teria que ser apartado do chamado direito normal, direito do cidadão, que é aquele normal, com garantia ampla defesa, em razão de estar numa situação de acentuada delinquência. É muito criticado isso aí, mas esse aí seria o direito penal de terceira velocidade ligado ao direito penal do inimigo. E o direito penal de quarta velocidade, ou também chamada de neopunitivismo, é o chamado direito penal. Eu só vou pedir um tempinho aqui para eu... Isso, agora deu certo. Esse também chamado direito penal de quarta velocidade, ou neopunitivismo. Isso aí surge com o professor Daniel Pastor, numa obra espanhola. O que significa isso aí? Após a criação do chamado Tribunal Penal Internacional, do Estatuto de Roma, as cortes penais internacionais começaram a ser julgados ex-chefes de governo que violaram frontalmente tratados internacionais de direitos humanos. E quando isso foi verificado, o sistema penal, segundo as cortes internacionais, era um sistema penal mais sério, com redução de garantias, e que visava punir e dar um exemplo para a comunidade internacional de que a violação de tratados internacionais de direitos humanos geraria punição severa pelas cortes internacionais. Então, esse direito penal de quarta velocidade, o chamado neopunitivismo internacional, criado aí pelo professor Daniel Pastor, né, estrangeiro, nada mais é do que a aplicação de um direito penal severo e especial, com até mitigação de garantias fundamentais, àqueles ex-chefes de governo e governantes que desrespeitaram tratados internacionais de direitos humanos. Então, seria isso. Qual que é a diferença? Existe uma similaridade deste direito em relação ao direito penal do inimigo. O direito penal do inimigo, ele visa criar aquele direito especial, mais gravoso, no próprio direito interno de um Estado. O direito de quarta velocidade, não. É por esses casos de internacionalização do direito penal, em que chefes de governo cometeram
várias violações a tratados internacionais de direitos humanos, por exemplo, esse caso que ocorre aí na Síria, bombas químicas, etc. e tal, e tribunais penais internacionais resolvem aplicar sanções criminais severas. Ok, esse seria o direito penal de quarta velocidade. Vamos lembrar aqui também, aquilo que o professor também já caiu, tudo que eu estou dizendo é porque já foi pedido em concurso, inclusive em primeira fase, que o professor Eugênio Raul Zaffaroni gosta de dizer. Nós dizemos aqui que existe a chamada criminalização primária e criminalização secundária. Criminalização primária, quando é elaborada a lei penal. Criminalização secundária, os órgãos formais de controle, polícia, Ministério Público, Judiciário, atuam na repressão, prevenção das práticas criminosas, a partir das leis anteriormente estabelecidas. Só que nas sociedades complexas e irrigadas de subdesenvolvimento e problemas sociais, diz o professor Eugênio Raul Zaffaroni que nós temos que trabalhar também com o direito penal paralelo e subterrâneo. O que seria o direito penal paralelo, meus senhores? O direito penal paralelo nada mais é senão aquele exercido por instituições civis e administrativas que sancionam. Por exemplo, os conselhos regionais, quando sancionam, podem sancionar um profissional até com a perda da sua habilitação para exercer a profissão. As internações em instituições de manicômio de forma contínua, indeterminada, né? Seria o direito penal paralelo. Punições administrativas gravosas de agências reguladoras, de órgãos administrativos. Isso, na visão do professor Eugênio Raul Zaffaroni, seria chamado de direito penal paralelo. E o direito penal subterrâneo? O direito penal subterrâneo é aquele exercido de forma abusiva, com abuso de autoridade, pelos integrantes das instâncias formais de controle penal. Por policiais que torturam, policiais que matam, que plantam flagrantes, por exemplo, ou seja, com abuso de autoridade. Quando há morte por meras suspeitas, em favelas, por exemplo, isso seria o direito penal subterrâneo, aquele em que é aplicado sem observar os procedimentos formais de leis pelos agentes de operação criminal no âmbito da criminalização secundária, mas com abuso de autoridade. Exemplo, como eu disse, tortura, mortes, né, utilização de tortura, mortes, né, de abuso de poder. Esse seria o chamado direito penal subterrâneo. Pessoal, temos que não esquecer agora rapidamente das chamadas teses abolicionistas penais, como também formas de sistemas diferentes de política criminal. O chamado abolicionismo radical, ou também chamado, já caiu em concurso, direito penal verde, é aquele encampado pelo professor irlandês Luke Housman, que é o radical. O direito penal tem que ser abolido, ele não serve para reeducar, ele não serve para ressocializar. Nós temos que implantar, segundo o professor Lucas Housman, apenas e exclusivamente as chamadas, o direito penal restaurativo, aquele em que você chama para conversar os atores, sujeito ativo, sujeito crime. Então, essa teoria do Lucas Housman, abolicionismo penal, ele prega total abolição do sistema criminal. Existem alguns temperamentos do abolicionismo radical, como do professor Thomas Mitchell, do Niels Christie, em que ele diz assim, peraí, não, o direito penal pode existir, mas tem que abolir a pena de prisão. Olha, o direito penal tem que existir, mas só para crimes de sangue, que infligem dor nas pessoas. São temperamentos, mas o que encabeça o abolismo penal radical, chamado direito penal verde, é o penalista holandês Lucas Housman, tá? Que teria que abolir e os bens jurídicos penais devem ser protegidos por uma justiça meramente restaurativa, fora do Estado, numa mesa de mediação entre os atores. Seria essa a proposta do professor holandês. Nós temos também o chamado abolicionismo moderado ou direito penal mínimo. Esse sim é propugnado por atores e doutrinadores que nós conhecemos, como Zaffaroni,
como Alexandre Barata, como Luigi Ferrajoli, que o direito penal realmente é um mal necessário. Gostam de usar até aquela célebre frase do Michel Foucault no livro Vigiar e Punir. A pena de prisão é uma detestável solução da qual a sociedade não pode prescindir. Só que reforçam com muita ênfase o princípio da intervenção mínima, da subsidiariedade, que o direito penal é a última ratio, só podendo atuar em casos em que outros ramos do direito não conseguem resolver a demanda. Aqui eles propugnam que, primariamente, deve-se tentar a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a reparação de danos e, só em último caso, a pena de prisão. Então, esse aí é um modelo garantista, monocular, hiperbólico, que a gente fala, propugnado aí pelo Zaffaroni, pelo Alexandre Barata, da criminalidade crítica, criminologia crítica. Eles entendem que em casos extremos há necessidade de pena de prisão e o direito penal precisa existir. Só que é a última ratio. Intervenção mínima, subsidiariedade, prevalência das penas restritivas de direitos e de multa. Ok, pessoal. E nós temos aí, por fim, o chamado direito penal máximo, ou que é o outro lado da moeda, eficientismo penal, em que diz que o direito penal tem que ser aplicado de forma hipertrófica, o direito penal tem que ser utilizado como solução para as mazelas sociais. É óbvio que também existe aí um exagero, mas existe também o direito penal máximo ou eficientismo penal, né? Por isso que a tese do garantismo integral ela é muito importante. Existem as garantias que devem ser respeitadas, mas essas garantias não podem levar a uma proteção deficiente dos bens jurídicos protegidos pela lei penal. Portanto, em alguns casos, cabe sim colaboração premiada, portanto, em alguns casos, cabe sim a interceptação telefônica, portanto, em alguns casos, deve caber sim o agente infiltrado, o flagrante retardado, etc. Às vezes, a quebra de sigilos de dados públicos diretamente entre o Ministério Público. Então, é uma ponderação entre garantias do acusado, do réu, do investigado, com os valores protegidos pela norma penal. Então, não esqueçam esse modelo de garantismo penal. Tudo bem, pessoal? Para finalizar esse primeiro tópico, essa primeira parte deste módulo dos itens 1 a 6, vamos trabalhar com o que a gente chama e anda caindo de direito, caiu no Ministério Público de Goiás, isso aqui, que é o direito penal na sociedade de risco. Por quê? O professor Ulrich Beck, né, que diz que hoje vivemos numa sociedade de risco multifacetada, globalizada, com uma série de interesses conflitantes, interesses coletivos, direitos fundamentais de quinta dimensão, de quarta dimensão, questão da paz social, direitos consumidores, direito ao meio ambiente, diz que esses novos valores supra-individuais, direito ao meio ambiente, das ordens econômicas, direito à paz, criaram bens jurídicos supra-individuais protegidos. E esses bens jurídicos supra-individuais encontram dificuldade para serem amparados do ponto de vista penal pelo direito penal clássico, mais destinado aos bens jurídicos individuais. E por isso, começaram-se a surgir muitos crimes de perigo abstrato ou de simples desobediência, em que a lesão ao bem jurídico é presumida, né? Ou seja, isso faz com que essa sociedade de risco e esses bens supras individuais geram os crimes de perigo abstrato e, por conseguinte, uma antecipação da tutela penal, antes de se analisar uma efetiva e em concreto violação ao bem jurídico. Né? Eles chamam isso também de direito penal preventivo. E nós sabemos que várias decisões judiciais, tanto do Supremo como do STJ, reconhecem a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Tá? A partir disso, vem um conceito que caiu aí em concurso, que o STJ utilizou numa decisão de 2015. Esses bens jurídicos supra-individuais que geram crimes de perigo abstrato são bens jurídicos difusos que saem do âmbito concreto, de resultados naturalísticos
visíveis através de um exame de corpo de delito, chamou aquilo uma modificação, uma nova espécie de bem jurídico que passa por um processo de desmaterialização, de liquefação, de dinamização do bem jurídico e também a expressão que caiu no concurso, a espiritualização do bem jurídico. Então, ou seja, esse processo de tutela penal dos direitos supraindividuais, oriundos de uma sociedade de risco, globalizada e multifacetada, que gera a criação de crimes de perigo abstrato que protegem bens jurídicos difusos, um tanto quanto indeterminados, gera o que a gente chama de espiritualização do bem jurídico, desmaterialização do bem jurídico, liquefação do bem jurídico. Lembrando que a expressão foi utilizada no RHC 46435 da 5ª turma do STJ, dizendo que os crimes daquela questão de rádio clandestina é um crime aí de perigo abstrato e usa a expressão aí a 5ª turma, espiritualização do bem jurídico, e os crimes de perigo abstrato, essa antecipação do direito penal é constitucional. A crítica a isso, que há uma transgressão do direito penal. O direito penal, na verdade, como ele se antecipa, na verdade é uma administrativização do direito penal. Porque qual que é o raciocínio dos críticos? Veja bem, se você tem uma norma penal que protege o meio ambiente, quando um cidadão pesca um peixe um pouco fora da medida, se você analisar o bem jurídico transindividual, o meio ambiente em si, aquele ato isolado, ele não tem o condão de lesar o direito ao meio ambiente ao ponto de sufragar a intervenção do direito penal. Mas essa espiritualização do bem jurídico penal, ela chancela e autoriza os chamados delitos de acumulação. Eu vou punir esse cara porque eu já me antecipo que isso vai ocorrer diversas vezes e o bem precisa ser protegido. É o chamado delito de acumulação. Certo? Oriundo dessa espiritualização do bem jurídico penal. Só que os críticos dizem que aí o direito penal ele sufraga o que a gente chama de delito de transgressão. Porque se a gente analisar só a conduta desse cidadão que pescou um peixe com milímetros fora da medida, ele na verdade descumpriu primacialmente uma norma de poder de polícia ambiental, uma norma administrativa. E só indiretamente, se isso ocorresse em grande escala, aí sim poderia chamar o direito penal para intervir. Mas o Estado se antecipa e pune penalmente também. É o chamado delito de transgressão, muito criticado, ou administrativização do direito penal. Tá? Quais são as soluções para isso? O direito penal clássico? Não dá. Um direito penal moderado, de segunda velocidade, aquele pregado pelo Jesus Maria Silva Sanches, em que nós extirpássemos a pena de prisão e só aplicamos restritiva de direitos e multa, com garantias diminuídas, ou o chamado direito de intervenção do Winfried Hasmer, que é um meio termo entre direito penal e direito administrativo. Eu flexibilizava garantias fundamentais. As sanções seriam administrativas, mas impostas por um juiz e não por autoridade administrativa. Posta por juiz para garantir uma maior coerência e justeza. E o direito penal não poderia intervir em meras transgressões administrativas. Esse seria o direito de intervenção do Hasmer, que é bem parecido com o direito de segunda velocidade do Jesus Maria Silva Sanches. Pessoal, então, essa primeira parte desse módulo dos itens 1 a 6 era mais essas questões propedêuticas, esses enfoques aí de política criminal, essas expressões. E qualquer dúvida em relação a essa aula, lembrando, vocês têm meu e-mail, tem meu WhatsApp e tem o meu Instagram. Logo mais, vamos para a revisão em relação aos princípios do direito penal neste módulo. Um grande abraço, até mais.